Olá, meu nome é Raul Figueira Miranda e esse é o segundo vídeo que eu estou gravando com o objetivo de seguir os passos aqui do Trailhead para poder tirar a certificação, né? A gente viu lá no Trailhead que é recomendado no guia para tirar a certificação, recomendado alguns módulos, alguns trilhos do Trailhead. Então eu estou seguindo. Então o primeiro módulo é esse Salesforce B2C Commerce for Developers. E hoje nós vamos para Get Started with Commerce Cloud Business Manager. Então, esse aqui é digamos, a primeira aula, né, assim, do Trailhead que aborda esse assunto para tirar certificação, que é recomendado. Então vamos lá, os objetivos dessa aula é listar, né, 3 tarefas para marqueteiros, né, merchandisers, 3 tarefas para developers, 4 configurações na tab de Merchant Tools, 4 tarefas para a tab de Administration e 2 funcionalidades de configuração de localização, né? Isso aqui tudo é o que se encontra no Business Manager, né? Ele vai falar aqui que tem 3 papéis, né? Basicamente são usados por três tipos de pessoas, assim, o Business Manager, né? É usado por merchandisers, por developers e por administrators, né? Administradores, programadores, por marqueteiros, né? Pessoas que trabalham no marketing. Então, o Business Manager é uma ferramenta online para configurar e gerenciar os storefronts, né? Então, por meio do Business Manager, esse carazinho aqui, dessa imagem, que a gente consegue configurar, a gente consegue gerenciar, né? Configurar os storefronts, que é a loja virtual. Nele a gente pode selecionar um site ou também alguns sites, né? Quando a gente entra no Business Manager, a gente primeiro seleciona um site para poder fazer as configurações dele, né? Então a gente pode ter alguns sites ou muitos sites, né? Dependendo do tamanho da empresa. E um site, ele pode ter vários storefronts. Então, com apenas um site, é possível ter vários storefronts. Tem alguns tipos de papéis que usam o Business Manager, né? Tem o que a gente chama de personas. Então, tem os merchandisers, os administrators e os developers, né? Cada um com o seu tipo, com o seu objetivo. E lembrando que ele deixa claro aqui que customer pode ter 2 significados, um ou mais, né, significados de customer, né, de cliente. Existe para o Salesforce Customer, né, o cliente da Salesforce, ele é chamado de merchant, né, merchant. E o cliente do merchant, né, e o cliente, o merchant's customer, vai chamar de shopper, né, que é o comprador da loja. Então, no Business Manager tem basicamente 2 abas, né? Tem a Merchant Tools e tem o Administration. E em cada uma dessas áreas elas têm objetivos para esses papéis, né? O Merchant Tools ele é mais usado por merchandisers, né? Então, merchandisers where merchandise, Merchant Tools é usado mais por merchandisers, né? Por marqueteiros para gerenciar configurações específicas dos sites, manage site specific configuration, settings, storefront data, gerenciar produtos, catálogos, conteúdo, campanhas, promoções, né? Então, no Merchant Tools que os marqueteiros mexem, né? Mexem mais para gerenciar isso, catálogos, campanhas, promoções.
Então, os marqueteiros também configuram funcionalidades que ajudam a trazer shoppers, né? Ajudam a trazer compradores ao site, como Search URLs, né? URLs de pesquisa, né? Por exemplo, quando a gente é programador e a gente está desenvolvendo, a gente costuma deixar a URL num formato para ver o controller, né? O que está sendo executado, qual é a função que a gente está executando no código. Mas a gente pode mexer nas URLs de busca para deixá-la num formato específico para melhorar o SEO, né? O SEO, para facilitar a busca nos mecanismos de busca, né? Como o Google. Então, também existem ferramentas que não são usadas apenas pelos merchandisers, né? Ou seja, dentro do Merchant Tools, dessa aba, pode ser usado por personas diferentes. Então, por exemplo, o Analytics, Business Manager Analytics, que tem dados analíticos do site. Por exemplo, tem uma parte que mostra o percentual de carrinhos que foram pedidos em relação à quantidade de carrinhos total, né? Então, às vezes o cliente chega lá, adiciona um produto no carrinho, segue todo o checkout, mas não faz uma compra. Enquanto isso, tem outros que o cliente passou por todo o processo até chegar no carrinho e fazer a compra. Ou seja, existe um percentual, um dado analítico para isso, que é usado pelos merchandisers, né? Pelo pessoal do marketing. Enquanto que tem dados também no Business Manager Analytics, como a performance de pipelines, né? Pipelines eles meio que foram substituídos, seriam os controllers mais antigos, né? Ainda existem, né? Mas é como se fossem controllers. E essa performance dos pipelines são usados mais por developers, né? Programadores. Então essa é uma parte do Business Manager que é usada por personas diferentes, não só por marqueteiros, né? O Content Slots também é outro, que ele é cross-functional, uma ferramenta em que é usado por mais de por mais de uma persona, né? E o Content Slots, ele fala aqui, né, que Content Slots são colocados no storefront para mostrar ou produtos, ou categorias, ou Content Assets, ou HTMLs estáticos baseados em uma programação, né, em um agendamento. Uma determinada data aparece para um determinado tipo de público, né. Então é assim que os Content Slots funcionam. Então, os Content Slots podem ser usados tanto por merchandise quanto por developers. E, por exemplo, os programadores adicionam no código os Content Slots, enquanto que os merchandisers, os marqueteiros, eles criam a programação do slot, a configuração do slot para escolher quando que o slot vai aparecer ou não. Aí a outra aba que nós temos é o Administration, né? Essa segunda aba é usada pela persona Administrator, que é administrador, e por desenvolvedores, né? Então os desenvolvedores usam meio que todas as abas, né? Enquanto que os merchandisers usam mais a Merchant Tools, né? E os administradores usam mais o Administration, a aba de administração. Nessa aba ele pode importar e exportar dados do site, mover dados e códigos entre sites, né? Entre sites, gerenciar a lista de clientes, né? De customers e conteúdo das bibliotecas. Se é um administrador, pode fazer configurações globais que aplicam a todos os sites da organização. E uma organização
é uma entidade que possui todos os sites. Então, global também as configurações globais, também chamadas de preference, né? E essas preferências, pode ser incluem, né, localização para múltiplos, colocar linguagem, né, configuração de linguagem, restrição de password, política de restrição de usuários. Finalmente a gente chega na persona do programador. Então geralmente o programador ele abre 3 janelas. Vai ter a janela da IDE, né, que seria o Eclipse ou VS Code. A outra janela seria do Business Manager e a outra seria do Storefront. Então geralmente ele tem aberto essas 3 abas, né, para trabalhar com ela. Então, pelo Business Manager, os programadores podem criar sites, resolver problemas, configurar versão de código, né? Code version, cada um trabalha numa versão de código que criou lá, né? Você sobe o código para uma determinada versão de código. Também pode cadastrar cartuchos lá no Cartridge Path, né? E também dá para os programadores, eles olham o status das cotas, né, de alguns limites, né? Por exemplo, o Custom Objects tem um limite de cadastro de Custom Objects. Tem vários objetos e configurações no Business Manager que existem limites. Então, também existe um espaço para se verificar qual seria o limite dessa cota, né? O status, né? Se está perto de atingir o limite ou não, né? Os administradores também tratam de permissões. O papel mais importante do administrador, o papel mais importante é o administrador, né? Que ele gerencia os usuários e as permissões. O que mais? Nós temos permissões que são permissões de módulo e permissões funcionais. Permissões de módulo, por exemplo, o administrador pode dar permissões a acessar a módulo de produtos e catálogos. Ou seja, a pessoa pode escrever, né? Tem um acesso em que ela pode escrever uma permissão para modificar, né, produtos e catálogos. Também existem permissões funcionais, que, por exemplo, se for Manage Site Catalog, ele dá o acesso ao usuário, né, a habilidade para adicionar, né, coisas ao catálogo do site. Então aqui é um exemplo, né? Por exemplo, tem um usuário com esse nome aqui, ele é um marqueteiro. Então o acesso que o administrador pode dar, ele pode ver e editar o catálogo, a parte de preços e a parte de estoque. E ele apenas pode ver dados, can only see data for her site and not for other sites. Então o marqueteiro só cuida daquele site específico, né? Que ele foi contratado para, né? E enquanto que outros marqueteiros vão poder mexer só em outros sites. Então esse é um exemplo de tipo de permissão que o administrador dá. No Business Manager ele suporta muitas línguas, então você pode configurar a linguagem do usuário do Business Manager e também pode configurar a linguagem que vai ser mostrada no Storefront. Então são 2 tipos de configurações diferentes. Tem a linguagem que você vê no BM e a linguagem que você vê na loja virtual. O Business Manager também ele é bem customizável. Você pode customizar menu items, menu actions, dialogues, formulários, né? Então você pode ter essas configurações, né?
Aqui eu vou mostrar só o quiz, tem no finalzinho esse quiz, questão 1. E se vocês quiserem responder, vocês podem dar uma pausa no vídeo. É a questão 1 e tem a questão 2. Eu vou deixar a resposta dessas duas questões na descrição. Então vocês podem tentar responder as questões e depois vocês checam a resposta na descrição do vídeo. Então é basicamente isso. Valeu!